Pronto. Tenho que avisar vocês que está sendo gravado a partir de agora. Então, eu tinha falado para vocês que queria fazer uma atividade um pouco diferente e chamar alguém que pudesse falar para a gente um pouco sobre a qualidade da água do estuário de Paranaguá, do Complexo Taurino de Paranaguá. E, dentre as pessoas que eu conheço, eu convidei a Edna, porque ela é muito legal. E porque ela é oceanógrafa, formada em 2009, e ela é mestre em sistemas costeiros oceânicos pela UFPR. Atualmente ela trabalha na Aquaplan, tecnologia e consultoria ambiental, que é uma empresa que presta serviço para outras empresas do Porto, geralmente em licenciamento e monitoramento ambiental. Ela é aquela pessoa que recebe 435 relatórios e ela tem que juntar todos esses 435 relatórios em um documento só de 2.000 páginas, eu acho. Então ela lê muito, muito, muito sobre todas essas coisas. E junta tudo isso num relatório e entrega para o IBAMA depois, tá? Mas, por que eu chamei ela? No mestrado dela, ela trabalhou com geoquímica orgânica e poluição marinha. Então, eu acho que ela é a pessoa certa para falar um pouco para a gente sobre a qualidade da água do estuário. Até porque a empresa que ela presta serviço tem todas essas informações sobre qualidade de água e pode passar alguma coisinha para a gente entender o que está acontecendo no estuário de Paranaguá. Acho que falei tudo, não falei? Falou sim. Falou, inclusive, o meu slide todo que eu tinha preparado para me apresentar. Não faz mal, só fala tudo de novo. É reforçar bem, né? Deixa eu só responder o Lucas. Se você não conseguir assistir, ele nem tá aqui. Ah, não, ele tá só no chat. Tá, eu vou tirar o meu microfone e você pode falar, tá? Tá. Beleza. Posso começar a apresentação? Pode. Ah, tá, o Lucas tá ouvindo, sim. Lucas, se você não conseguir assistir... Lucas, se você não conseguir assistir agora, daí eu tô gravando, daí você assiste depois, tá? Fica tranquilo. Fui. Pablo, tá aparecendo a apresentação? Sim. Ok. Então, como o professor Pablo falou, né, pessoal? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a qualidade da água aqui no Complexo Taurino de Paranaguá. Como ele falou também, meu nome é Edna Wisniewski, eu sou oceanógrafa formada ali pelo SEM, fiz mestrado em Sistemas Costeiros e Oceânicos pelo PG Cisco, ali no SEM também, e atualmente eu trabalho na Aquaplan, Tecnologia e Consultoria Ambiental. E o que a gente faz na Aquaplan? A gente faz serviços de consultoria ambiental para empresas, diferentes empresas. E entre essas empresas que a gente trabalha, aqui em Paranaguá, a gente trabalha com a TCP, que é o Terminal de Containers aqui de Paranaguá. No que a gente trabalha com eles? Então, eu vou falar rapidinho para vocês, só para contextualizar, sobre o licenciamento ambiental, que é basicamente onde a Aquaplan se encaixa nos serviços que a gente presta. Então, para quem não sabe, o licenciamento ambiental, ele é um conjunto de procedimentos administrativos que buscam garantir que os empreendimentos que vão ser instalados, que têm potencial poluidor, eles sejam instalados e sejam operados com o menor dano possível ao meio ambiente. Quem conduz esses procedimentos administrativos é o IBAMA, os institutos estaduais de meio ambiente, no nosso caso aqui é o IAP, e as prefeituras também podem fazer licenciamento ambiental. O que difere? Quem vai conduzir o licenciamento ambiental é o tamanho do empreendimento, o potencial de poluição, por exemplo. A Prefeitura de Paranaguá não teria como fazer o licenciamento ambiental de um terminal do tamanho da TCP. Então, quem faz é o IBAMA. Então, todo o nosso licenciamento ambiental da TCP é conduzido pelo IBAMA. E de uma forma quase holística, o que o licenciamento ambiental busca é o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. Então, né, ele não quer nem barrar o desenvolvimento econômico e nem deixar que as coisas não sejam preservadas. Busca que essas duas coisas andem de uma maneira equilibrada. E num resumo bem resumido, para que esse equilíbrio aconteça, o que espera-se das empresas, dos empreendimentos,
É a adoção de tecnologias limpas, ou seja, aquelas tecnologias que poluem menos, que impactam menos o meio ambiente, a implantação das medidas de controle e mitigação no que pode ser controlado e mitigado. Tem coisas que a gente consegue diminuir o impacto e tem aqueles impactos ambientais que não tem como você reduzir. Então, esses impactos, eles são monitorados. E como que a gente faz esses monitoramentos para saber se o impacto ambiental ele está aumentando, ele está acontecendo, ele não está acontecendo, como que está a situação? A gente pode comparar o cenário de antes e depois da instalação e da operação do empreendimento. A gente pode usar indicadores específicos, como algumas espécies da biota, que são mais sensíveis a alterações, menos sensíveis a alterações, que a gente sabe que se tal espécie estiver no ambiente é porque está tendo alguma alteração, e quando há, né, no caso, a legislação ou normas que orientam na qualidade, nos limites, no cenário que pode ser observado para determinados componentes. Então, no caso específico do monitoramento da qualidade de água, como o professor Pablo já falou com vocês, a gente utiliza a resolução CONAMA 357 de 2005, que traz a classificação dos corpos d'água, como que a gente pode classificar esses corpos, e as diretrizes sobre o enquadramento desses corpos d'água. Então, tudo que a gente for falar sobre qualidade de água, seja doce, salobra ou salina, a gente vai sempre usar essa resolução como base para comparar. Mas a gente vai ver mais adiante que, às vezes, ela não é suficiente sozinha. Então, essa resolução, ela classifica para água doce, salobra ou salina, considerando como critério a salinidade. E ela classifica para classe 1, 2, 3 de uso especial, de uso não especial, de acordo com o uso dessa água. Então, aqui no CEP, a gente tem que é uma água, considerando esses critérios, salobra classe 1, porque é uma água que pode ser destinada à recreação de contato primário, né? Então, natação, navegação, lazer, esse tipo de situação. A proteção das comunidades aquáticas, né? Todo mundo sabe que a nossa região é um berçário importante, é uma região de alimentação, de reprodução de muitas espécies, e a aquicultura e atividade de pesca, que a gente também sabe que tem aqui na nossa região. Então, por isso, o complexo ele é classificado como água salobra classe 1. Então, no caso da TCP, a gente faz o monitoramento da qualidade das águas estuarinas, esse é o nome do programa, e ele vem sendo executado desde o ano de 2012 até o presente. A última coleta nossa foi em maio, agora que passou. Mas aqui eu vou apresentar para vocês, de maneira resumida, os resultados que a gente tem até dezembro do ano passado, que já foram consolidados e estão em gráficos maravilhosos. Mas as coletas continuam ocorrendo normalmente e vão continuar ocorrendo até o IBAMA falar, olha, não precisa mais fazer o monitoramento da qualidade de água. Enquanto isso, enquanto o órgão ambiental, o órgão interveniente que a gente fala, não pede alteração, cancelamento ou qualquer coisa do monitoramento, o monitoramento ele continua ad eterno. Então, essa aqui é a nossa malha amostral do monitoramento da qualidade das águas estuarinas. É um recorte só do CEP, né? Como vocês podem ver, a gente pega principalmente aqui a parte da Baía de Paranaguá, tem 5 pontos aqui no entorno da TCP, que é o empreendimento que a gente monitora, e também tem 3 pontos aqui na Baía das Laranjeiras, que é como se fossem os nossos pontos de controle, porque eles estão mais afastados da intervenção antrópica principal do Complexo Estuarino de Paranaguá, que é o porto e a cidade de Paranaguá como um todo. Embora a gente saiba que aqui a gente tem Guaraqueçaba, tem Ilha das Peças, tem algumas outras comunidades menores que também impactam na região, mas comparado com a intervenção antrópica aqui da Bahia, é bem menor. Então, esses 3 pontos a gente tem como controle. Infelizmente, eles só passaram a ser monitorados desde janeiro de 2017. Então, antes dessa data, a gente só tem os pontos aqui da região antropizada, mas também servem para a gente ter uma boa noção de como é a evolução da qualidade da água, a evolução dos parâmetros que a gente encontra aqui na Baía de Paranaguá. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, enquanto eu estou falando, podem interromper a apresentação, que eu acho que é mais fácil do que a gente deixar para o final, que às vezes acaba esquecendo ou passa alguma informação batida. Então, qualquer dúvida que vocês tenham,
Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, é só chamar aqui no microfone que eu respondo, tá? Então, a gente faz a coleta da água em 3 profundidades que a gente fala, que é a superfície, o meio da coluna d'água e no fundo. Por quê? Porque uma coluna d'água, ela tem diferenças, ela é estratificada e a gente pode encontrar diferenças significativas entre essas camadas. A estratificação da coluna d'água, ela acontece por diferença de densidade, de temperatura, de salinidade, né? Então, onde a gente consegue coletar nas 3 profundidades, são nas 3 profundidades. O único ponto que a gente coleta só na superfície é esse ponto 3 aqui, que ele está localizado bem na intersecção entre o canal do Sabiá, que é aquele canal que tem ali na costeira, que deságua o Rio do Chumbo, que é aquele rio que passa aqui pela cidade toda, e aqui na boca quase do Itiberê. Então, esse é o nosso ponto mais próximo da intervenção da cidade de Paranaguá. O ponto 5 nosso é o que está bem em frente à TCP. Mas, para avaliar a qualidade da água no ponto em frente à TCP, não adianta eu olhar só para a TCP. A qualidade da água, assim como quase todos os compartimentos, né, do meio ambiente, ela está interligada a muitos outros fatores. Então, para eu definir a qualidade de água aqui na frente, eu tenho que olhar para todo o restante do entorno que interfere na qualidade da água, seja de maneira direta ou indireta. No caso do Complexo Estuarino de Paranaguá, a gente tem que olhar não só o que está aqui na cidade de Paranaguá, na margem da Baía, como também toda a bacia de drenagem do Complexo Estuarino de Paranaguá. Porque todos os rios que desaguam na Baía, eles estão trazendo algum tipo de composto dissolvido, ou mesmo não dissolvido, e que vai estar, de alguma forma, interagindo e alterando a qualidade da água. Essa alteração na qualidade da água não quer dizer que seja uma alteração ruim, só quer dizer que está alterando, talvez não a qualidade, não seja o termo adequado, talvez alterando as características da água seja o termo mais adequado. Então, quando a gente olha a salinidade, por exemplo, essa linha vermelha aqui é a salinidade de 30, que de acordo com a resolução CONAMA 357, é aonde define a água salobra, acima de 30 salina, e aqui abaixo de 0,5, que é a água doce. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma água salobra e uma água salobra com a salinidade relativamente alta. São poucos os pontos, mesmo o ponto 3, que é aquele ali na desembocadura do rio Itiberê, a salinidade é quase sempre acima de 20. Então, é uma salinidade alta, porque poderia ser, né, considerando que é um ambiente salobro, até menor. A nossa salinidade ela é alta, sim, porque a gente tem uma conexão com o oceano lá na desembocadura da Baía bastante grande e bastante dinâmica. Então, a intrusão da salina com a maré aqui na Baía é bastante significativa. E a gente pode observar, aqui, infelizmente, o gráfico ficou pequeno, mas se vocês olharem aqui na legenda, onde estão as datas da campanha, a gente vai ver que, geralmente, as salinidades mais elevadas elas estão relacionadas ao período de inverno, que é o nosso período mais seco, com menos chuva aqui na região, né? Então, a chuva, ela tem uma influência direta na salinidade, não só pela chuva que cai aqui em Paranaguá, na Bahia, mas também pela chuva que cai lá na bacia de drenagem, que vai aumentar o volume dos rios, que vai aumentar o aporte de água doce. Então, não adianta, quando a gente está falando em qualidade da água, de um sistema gigante como o nosso Complexo Estuarino de Paranaguá, olhar só para o local. A gente tem que ter uma visão ampla, olhar tudo o que pode acontecer e que pode interferir na qualidade da água. Com o pH, a gente observa também que a CONAMA, ela coloca lá, pH entre 8,5 e 6,5. Então, a gente vê que o nosso pH aqui da Bahia, ele está dentro do que é esperado, tanto pela resolução CONAMA quanto pela literatura. Né? Na literatura, a gente tem que o pH da água marinha é mais acima de 8, da água doce menor do que 5 e da água salobra ali intermediária entre 6 e 7. Então, aqui a gente observa que o nosso pH está dentro do esperado. Alguns mais elevados e alguns momentos um pouco mais baixos. Esses momentos que ele está mais baixo também podem estar atrelados ao
período de inverno, ao período de verão, desculpa, quando tem mais chuva, porque o pH da água doce é mais baixo. Períodos que tem mais estiagem, além de não ter tanto aporte da água doce, vai ter mais aporte de água salina, que também vai ser mais alcalinizado. O pH, ele é um fator muito importante quando a gente está considerando a qualidade da água de uma maneira observando a biota, porque muitos organismos, eles dependem do pH da água para se estabelecerem, para conseguirem desenvolver as suas funções fisiológicas. Mas também existem muitos processos geoquímicos e bioquímicos que só ocorrem em determinados pH. Então, um pH mais alcalino, ele vai favorecer alguns processos de interação química. Um pH mais ácido, outros. E isso pode, se a gente alterar o pH com grandes significâncias, alterar esse ciclo da ciclagem dos nutrientes mesmo e da presença de alguns organismos no sistema aquático. Quando a gente olha a temperatura da água, a temperatura é um parâmetro que não tem nenhum padrão estabelecido na CONAMA. Então, a gente vê bem claramente como a gente mora numa região que tem as estações do ano bem definidas, que a gente vê certinho os picos de temperatura no verão e os de mais alto e os menores no inverno, e fica esse gráfico lindo, maravilhoso, com todas as estações bem definidas, que não é o que a gente observa, por exemplo, se você pegar um gráfico de temperatura do Nordeste, onde a temperatura vai ser mais constante. Então, a temperatura ela também é um fator importante na regulação dos organismos aquáticos. Não adianta, por exemplo, vocês quererem pegar uma espécie que é tolerante a temperaturas acima de 25 graus e quererem colocar para ser criada aqui em Paranaguá, né? Vocês vão ter que ter um tanque especial para controlar essa temperatura. Por quê? Porque as nossas espécies nativas, elas sabem resistir a essas oscilações. Elas aguentam tanto lá a nossa temperatura no verão de 30 graus, como a nossa temperatura no inverno de 15. Aí você traz uma espécie de fora, uma espécie que seja não adaptada a essa variação de temperatura, não vai dar certo, né? Não daria para ser criada num ambiente sem controle dos fatores. Teria que ser criado num tanque, alguma coisa onde vocês poderiam controlar essa temperatura. O oxigênio dissolvido também é importante, não só para a biota, mas também tem relação com alguns processos biogeoquímicos que ocorrem na coluna d'água. E na resolução CONAMA, a gente tem que ele tem que ser superior a 5 miligramas por litro para estar dentro do que é esperado para esse corpo d'água. Então, como a gente pode observar, o ponto 3 aqui foram pouquíssimas ocasiões onde essa concentração de oxigênio foi alcançada. O ponto 3 ele tem 2 detalhes que podem influenciar nesse oxigênio baixo. Como eu falei, ele está localizado ali na intersecção entre o Canal do Sabiá e o Rio Guaraguá e o Itiberê. A carga de matéria orgânica que tem ali, e aí eu não estou falando só de matéria orgânica de esgoto, embora tenha muito que a gente sabe. A matéria orgânica ela inclui também todo esse sistema de manguezal que tem ali na região. Então, muita matéria orgânica vai exigir um consumo de oxigênio para decomposição dessa matéria orgânica maior do que numa área que não vai ter tanta matéria orgânica. Esse é um dos fatores que podem estar influenciando esse oxigênio baixo. O outro fator, e que eu acredito que seja o mais condizente com essa situação, é que ele é um ponto raso. Ele é o ponto que a gente coleta só na superfície, e às vezes a profundidade ali não chega a meio metro de profundidade. Então, o oxigênio dissolvido, ele está diretamente relacionado com a temperatura da água. Quanto mais frio o corpo d'água, mais fácil de ocorrer a troca com a atmosfera de oxigênio. Uma água rasa, ela vai ter pouca movimentação, então também não vai ter muita oxigenação dessa água. Então, a gente entende que o oxigênio dissolvido nessa área, ele é baixo por conta da profundidade baixa que a gente encontra ali. Então, nos outros pontos, como vocês podem ver, o oxigênio está sempre acima de 5, com algumas exceções. E tanto faz na profundidade que for. A gente tem que essa barrinha amarela é a superfície, meio e fundo. Então, o fundo, geralmente,
está mais baixo do que a superfície e o meio está ali no intermediário. Por que a superfície vai estar sempre mais elevada nesses pontos onde tem as 3 profundidades? Devido à proximidade da atmosfera e a troca que tem entre ali o oceano e a atmosfera na saturação de oxigênio da água. Aí a gente chega também em alguns elementos que também alteram a qualidade da água. Então, eu trouxe alguns só aqui para vocês, para não ficar muito cansativo, que são mais emblemáticos, por assim dizer. Então, o alumínio. O alumínio, na resolução CONAMA, o limite dele para água salobra classe 1 é 0,1 miligramas por litro. E aí a gente observa aqui concentrações bem mais elevadas. Então, o que acontece? O alumínio, ele pode ter uma origem antrópica? Pode também. Então, você vai observar o que tem aqui na região que pode estar contribuindo com esse alumínio para o ambiente. Porém, o alumínio é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. E a gente tem uma bacia de drenagem gigantesca, numa serra gigantesca. Então, esse alumínio ele pode estar sendo drenado da bacia diretamente para a baía. Não quer dizer que ele seja de uma contribuição antrópica. Tem alguns elementos, alguns compostos químicos que eles podem ser de uma fonte antrópica e de uma fonte natural, que eles dificultam a interpretação. Então, nesse caso do alumínio, a gente tem isso. Não tem como eu afirmar aqui para vocês esse alumínio é natural ou esse alumínio ele é antrópico. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o meu entorno, ver o que eu tenho no entorno, e o entorno inclui a bacia de drenagem, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão. Claro que tem como também fazer aquelas análises mais detalhadas de especiação química, que aí você consegue chegar mais próximo de uma certeza na fonte. Mas assim, olhando os resultados que a gente obtém, que são umas análises mais simples, a gente observa que bem provavelmente está relacionado sim com a bacia de drenagem. É a mesma coisa que a gente observa para o arsênio. Na resolução CONAMA, o arsênio ele tem como concentração limite menos de 0,020 miligramas por litro. Muito baixo, porque ele é um composto químico que tem um potencial tóxico para os organismos, né? Mas aí a gente observa que tem alguns lugares aqui na Bahia, no nosso monitoramento, a gente observou só esses picos esporádicos, né? Mas quando você pega alguns trabalhos da literatura, de pesquisa científica, você observa o arsênio em umas concentrações elevadas de uma maneira mais recorrente aqui no estuário. E teve um outro trabalho que eu participei lá no litoral do Rio de Janeiro, que foi feito um estudo de base para saber qual era a concentração natural do arsênio no ambiente, porque no sedimento ele estava muito alto, e foi encontrado que a concentração natural de arsênio naquela região era 3 a 4 vezes maior do que tinha a CONAMA. Então, é nesse ponto que eu falei mais cedo para vocês, que às vezes só ter a CONAMA não adianta. A gente tem que levar em consideração as características do local. A CONAMA ela é uma coisa global. Foi um resultado que alguns estudos indicaram que o arsênio na água acima dessa concentração poderia ser prejudicial aos organismos, mas eram os organismos de tal região. Na nossa região, talvez não, porque talvez aqui o arsênio tenha uma concentração natural mais elevada. Então, os organismos daqui também estão mais acostumados com essa concentração. Então, quando a gente vai fazer uma análise da qualidade da água, como eu estava falando para vocês, que é muito complexo, é nesse sentido. Às vezes não basta só você olhar o entorno, não basta só você ver o que tem, você tem que entender também da geologia de todo esse local, tem que entender de todos os fatores que podem estar interagindo para alterar as características dessa água. Então, o arsênio aqui, embora a gente tenha encontrado ele esporadicamente, eu ainda não posso afirmar para vocês que ele seja de origem antrópica. Até porque quando você vai na literatura e procura as fontes antrópicas de arsênio, a gente não encontra uma fonte direta ainda por aqui. Pode estar vindo de alguma outra fonte indireta que a gente ainda não percebeu, mas, a princípio, ele está nesse limbo que a gente ainda está tentando entender de onde que surge esse arsênio. O boro é outro composto que não se enquadra nessa lógica da CONAMA, por exemplo. Como vocês podem ver aqui a linhazinha vermelha, a concentração de boro no ambiente de água salobra, se eu não me engano, é 0,5 mililitros por grama. E a gente encontra valores, né, em média, em torno de 4 a 6, em alguns picos que a gente teve aqui bem mais elevados. Quando a gente vai procurar na literatura, tudo a gente precisa, né, de alguma pesquisa para conseguir entender. A gente observa que o boro na água salina,
na água costeira e oceânica, ele tem uma salinidade bem mais elevada, que fica entre 6 e 7. E aí, quando a gente olha o nosso boro, a gente vê que ele está com essa característica. Então, como eu falei lá no começo para vocês sobre a salinidade, a gente tem uma salinidade mais elevada. A gente tem uma intrusão de água salina bastante significativa aqui no estuário. Então, esse boro, ele pode estar vindo com essa intrusão salina, ou ele pode ser naturalmente mais elevado aqui na nossa região. Porque desde o início do nosso monitoramento, lá em 2012, então vão 8 anos de monitoramento, que a gente vem encontrando boro em concentrações bastante elevadas. Então, é muito difícil que ele seja de alguma atividade antrópica. A possibilidade de ser é bem baixa, principalmente considerando as atividades que podem ser fonte desse elemento na natureza, no meio antrópico. E a gente tem aí fatores que mostram muito certo que seja uma fonte natural dele. Então, tanto a intrusão salina ou naturalmente ocorrer aqui na região. Como que você faz para descobrir se esse composto ele é naturalmente alto na região? Geralmente, a gente faz estudos com testemunho de sedimento. A gente pega um testemunho, né, que abranja uma boa faixa de tempo, né, que vá bem antes de ter intervenção antrópica na região, e analisa as concentrações desde esse período. Se desde antes de intervenção antrópicas a concentração desse composto já era elevada na região, é porque naturalmente está assim. Se depois que começou a intervenção antrópica aumentou, aí a gente tem bem claro uma relação com a atividade do homem, e aí dá para descartar a parte da fonte natural. A gente não tem esse tipo de estudo para elementos que eu tenha conhecimento, pelo menos aqui na nossa região. Então, a gente fica nessa suposição por enquanto, mas no caso do boro, é uma suposição bastante assertiva. O cianeto é um composto que também tem um limite bastante baixo na CONAMA, porque ele é bastante tóxico, bastante prejudicial aos organismos. E a gente observa que há muito tempo a gente encontra ele em elevadas concentrações aqui nas amostras que a gente coleta no CEP, incluindo as do ponto controle. A concentração desse elemento na natureza, a gente entende que não seria suficiente para apresentar esses resultados. Então, possivelmente, como ele está espalhado em todas as partes que a gente monitora da Bahia, ele pode estar relacionado à bacia de drenagem, né? O que tem na bacia de drenagem em comum, tanto lá da Baía das Laranjeiras, como daqui da Baía de Paranaguá, é a atividade agrícola. Então, é uma possibilidade desse composto estar associado a atividades agrícolas, que estão sendo desenvolvidas na bacia de drenagem. Então, a gente olha, aqui no local, você não vai encontrar nada que justifique esse cianeto alto. Você tem que ampliar a sua visão e procurar em outros lugares que têm conexão com a Baía de Paranaguá para entender de onde vem esse composto. Então, mais uma vez, não adianta quando a gente está observando qualidade da água, fechar a visão no local. A gente tem sempre que olhar o global, sempre olhar uma parte mais ampla, aonde pode ter uma interação, aonde pode ter uma conexão com o ambiente que você está analisando, vai ter alguma influência, às vezes pequena, às vezes bastante elevada. Substâncias tensoativas são substâncias que a gente encontra basicamente em detergente. Então, é um composto químico claramente de intervenção antrópica, não tem como ele ser da natureza. Então, a gente observa, de novo, que mesmo lá nos nossos pontos de controle, a gente também encontra esses compostos. Como eu falei, apesar de ser os nossos pontos de controle, eles não estão totalmente livres de intervenção antrópica. A gente tem alguns núcleos de atividade antrópica pequenos, mas tem por lá. E o mais sério é que todos esses núcleos de atividade antrópica que tem lá, eles não têm sistema de saneamento básico, né? Então, nenhuma daquelas comunidades pequenas que tem por ali, elas vão ter o esgoto recolhido e tratado. Esse esgoto ele é jogado diretamente na Baía de Paranaguá, de uma maneira ou de outra. Então, o detergente ele está nesse esgoto e a gente imagina com muita certeza que essas substâncias tensoativas elas estejam indicando a presença de esgoto sanitário na Bahia. Então, como a gente observa, em vários pontos, né, em alguns momentos. Provavelmente essa variação na concentração ela está relacionada a períodos de chuva, a períodos de estiagem, algum evento que facilitou
a presença desses organismos em maiores concentrações na coluna d'água. Quando a gente observa esses gráficos aqui, eles são gráficos mais gerais de todos os anos de monitoramento, com todos os parâmetros que são analisados, que são todos os parâmetros que constam na CONAMA 357, e o vermelhinho acima do limite, o verde foi identificado, mas está abaixo do limite, ND é não detectável pelo método analítico e o NA é não analisado. Por que tem isso? Às vezes dá um problema no laboratório, troca o laboratório, então aqui teve um período que não foi analisado esse composto porque estava tendo algum problema com o equipamento, por isso que tem o NA aqui também. Então a gente observa que esse aqui é o ponto 3, que é o ponto lá do Itiberê. A gente tem, com algumas exceções que aparecem de vez em quando, uma constância nos parâmetros que a gente observa acima da CONAMA, por exemplo, o boro aqui, né, que está sempre acima. O cianeto que eu comentei com vocês. Então, ou as fontes antrópicas desses compostos, elas são permanentes, ou eles estão vindo de fontes naturais, para ter sempre eles presentes no ambiente por 8 anos. Esse é o ponto 5, que é bem em frente à TCP. A gente observa o mesmo padrão, né? Esses elementos aqui, dessa primeira parte de cima do gráfico, eles são derivados de hidrocarbonetos, PCBs, são mais compostos que indicam mesmo atividade antrópica, única e exclusivamente. Os substâncias tensoativas que eu comentei com vocês estão aqui. E esses aqui já são elementos que a gente pode encontrar na natureza também, tanto na natureza quanto em atividades antrópicas. Então, a gente observa que, exclusivamente de atividade antrópica, a gente não vê muito nas amostras de água que a gente coleta. A gente vê esses que podem estar relacionados também ao nosso ambiente natural. E, como eu falei, normalmente são os mesmos compostos que a gente observa, ou seja, há uma constância na presença deles, com alguns eventos que aparece um ou outro, que pode ser alguma ocasião especial que favoreceu a presença, né? A gente tem toda uma interpretação desses resultados que é bastante complexa. E esse aqui é o ponto 7, que é o ponto lá do controle, que também, como vocês podem ver, apresenta o mesmo padrão, né? São normalmente os mesmos compostos que aparecem em sequência, que estão sempre sendo encontrados acima da concentração do que recomenda a legislação. Então, assim, em resumo, né? A qualidade da água é complexa. A análise da qualidade da água é muito complexa. Às vezes, a gente pega uma amostra de qualidade da água que pode ser um retrato daquele momento. Eu estou coletando a água, passou uma embarcação ali que está vazando óleo, e aí eu coleto e tem óleo. E aí eu vou dizer, todo o complexo de estuarino está contaminado com óleo? Não. Então, a gente tem que ter uma visão ampla e bastante aberta a interpretações. Não, a gente não pode ter uma visão fechada para interpretar a qualidade da água. No caso de vocês, que vai ser mais voltado para a criação de organismos, aí essa visão tem que ser mais restritiva, né? Vocês não podem tolerar a criação de um organismo para ser consumido, por exemplo, onde tenha mercúrio, né? Então, onde tenha coliformes. Aí é uma outra história. Mas quando você vai olhar a qualidade da água de uma maneira mais ampla, a gente tem que ter esse ponto de vista de entender todos os fatores que podem estar influenciando nesse cenário, né? Sempre observando tudo que está sendo feito, nunca descartando nem as atividades antrópicas, que são sim muito significativas, e nem as atividades, nem as ocorrências naturais, principalmente nesse ambiente que a gente tem aqui em Paranaguá, na Baía de Paranaguá, que tem toda essa serra que ainda é bastante preservada, a gente tem toda essa baixada costeira que ainda é bastante preservada, então a gente tem sim muita contribuição natural, a gente tem esses ambientes riquíssimos de manguezal aqui no complexo estuarino, que transbordam matéria orgânica e nutrientes para dentro do estuário. Então, a nossa região é bastante complexa. É muito mais simples quando você tem um empreendimento que produz fósforo, e aí você encontra fósforo em quantidade elevada na água. Fica bem claro, né, o que você está fazendo ali. Agora, quando você tem uma difusão enorme de fontes naturais e antrópicas, a análise da qualidade da água ela sempre fica um pouco mais complexa. Para auxiliar na análise da qualidade da água, uma análise conjunta com a qualidade dos sedimentos sempre facilita. Por quê? Porque os sedimentos, eles estão ali parados.
Então, eles estão acumulando o que está decantando da coluna d'água ao longo do tempo. Então, se você coleta um testemunho, você vai ter um registro, né, histórico do que está acumulando ali. E se você coleta uma amostra superficial, você vai ter um registro ali momentâneo de algum período mais curto do que está acontecendo ali. Então, a análise conjunta de água e sedimento facilita na interpretação do que realmente está acontecendo no local com relação à qualidade e alterações das características desse ambiente, ok? Aqui está o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa, estou à disposição. O professor Pablo também tem o meu contato, se alguém quiser pegar com ele. E obrigada pela atenção de vocês, espero que eu tenha passado informações que vão servir para vocês no futuro. E boa aula, restinho de aula para todos aí. Obrigado, Edna. Ai, não tô me ouvindo. Pronto, agora não tô mais. Obrigado, Edna. Foi muito esclarecedor, pelo menos para mim, não sei para o pessoal. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a Edna. Pelo menos alguém diz não. Quem cala consente. Então quer dizer que eles têm dúvida, né? Uhum. Ah, entendi. Assim, Mas eu tenho uma pergunta, Fala, Gabriel. Edna, você falou que a água, né, no dia da coleta, ela pode sofrer influências do momento, né? Eu queria saber, assim, como eu perdi o comecinho ali, não sei se você já falou, mas quantas coletas vocês fazem ao longo do ano? E, sim, quantas amostras vocês coletam também? Ah, sim, Gabriel. Então, justamente por ter essa possibilidade da gente pegar uma alteração momentânea, que a periodicidade, né, da amostragem ela é importante. A gente tem até agora 8 anos de dados amostrais. São coletas trimestrais. Então, a gente tem 4 campanhas por ano e são coletadas as amostras, né, na profundidade e tal. Por campanha, a gente coleta em média 27 amostras. Então, quando a gente tem lá um evento, por exemplo, que eu identifiquei um hidrocarboneto numa amostra numa campanha e nas amostras seguintes não encontra, fica fácil de inferir que foi sim uma coisa momentânea que aconteceu ali. Quando você faz só uma campanha pontual, eu vou coletar uma amostra de vários pontos amostrais na Baía de Paranaguá, mas vai ser só uma campanha. É difícil da gente poder considerar como sendo uma informação relevante para você analisar a qualidade da água. Pode ser para você comparar seus resultados, mas é mais interessante você ter um histórico maior de amostras para poder confirmar e corroborar a ocorrência desses parâmetros que a gente observa. Obrigado por responder a pergunta. Com 8 anos de acompanhamento, já dá para dizer bem o que é momentâneo e do que não é, né? Sim, sim. Por isso que eu estava falando ali na apresentação do boro, por exemplo, né? Ele está muito acima do que a gente esperaria encontrar de acordo com a literatura e com o que a CONAMA fala que teria que ser, né, o limite na região. Mas desde 2012 a gente encontra ele com concentração acima de 4. Então, não é momentâneo e é uma fonte constante de boro aqui na nossa região. Então, ou ela é natural ou ela é antrópica. Para a atividade antrópica, a gente não tem nenhuma fonte direta que esteja listada na literatura aqui em Paranaguá ou na bacia, né? Como eu falei, a gente tem que olhar o todo. Então, eu acredito que esse boro, ou ele seja da intrusão salina que está vindo da água marinha, que tem concentração de boro naturalmente mais elevada, da formação dos oceanos mesmo, ou então ela está localizada, ela está vindo da bacia de drenagem pelo intemperismo das rochas e do solo ali da bacia. Mais alguém? Mais alguma questão? Eu falo demais. Acho que não, tá? Calma, eu tava tentando ler o que a Brenda estava falando. Eu ia falar eu tenho umas considerações, né? Deixa eu fazer as minhas agora. Ok.
Bom, pelo padrão geral do que você falou, assim, a gente tem águas geralmente salobras, com pH entre 6,5 e 8,5, temperatura de 20 a 30 e oxigênio dissolvido sempre acima de 5. Por exemplo, se a gente pega piscicultura, que é uma coisa fácil, tá dentro, todos esses parâmetros são aceitáveis. Para camarão, todos esses parâmetros são aceitáveis, com exceção de temperatura. Mas temperatura é um problema mesmo, né? Só teria que mudar a espécie do camarão. Mas os outros parâmetros que a gente analisou, que são os químicos, que seria mais custoso, né, para a gente controlar eles estão dentro dos parâmetros legais, que é aceitáveis para a classe 1, né? E para esses organismos também. Então, de qualquer forma, a água do Complexo Taurino de Paranaguá, pelo menos a parte que se mostrou, está dentro dos parâmetros. Dentro dos parâmetros desses essenciais, né? Esses mais simples de medir. Mas tem uma pergunta, eu não sei se você sabe me responder, é assim, se o elemento boro, por exemplo, ele está fora da classe 1 daquela água, ela automaticamente vai para uma outra classe. Ou se são só os parâmetros pH, temperatura, oxigênio, turbidez, esses parâmetros que vão determinar as classes. O que determina a classe é o uso. Tá. Para que essa água vai ser utilizada? Então, uma água doce, por exemplo, que eu acho que é um exemplo mais fácil. Se ela é utilizada para abastecimento e irrigação, ela é classe 1 de uso especial e ela tem que ser bem restritiva. Agora, quando é uma água que não vai ser, é só um rio que está passando ali naturalmente, beleza, então pode ser até uma classe 3, porque ele não vai ser consumido, não vai ter ninguém nadando nele, então tá tudo tranquilo. O que determina a classe é isso. Quando a gente tem parâmetros fora da classe da CONAMA, a gente tem que tentar buscar a fonte desse composto que está acontecendo ali na região, para tentar controlar e diminuir para enquadrar esse composto na classe que ele está sendo, da água que ele está ocorrendo. No caso do boro, por exemplo, a gente não tem como diminuir a concentração de boro aqui na Bahia se ele é uma concentração natural. Aí é aquele caso que eu te falei que a CONAMA não se aplica. O que a gente conversa, às vezes, entre gestores e afins, é que a legislação ela tinha que ser direcionada para cada região. O ideal, mais maravilhoso de todo mundo, seria ter a concentração base da região e a legislação em cima dessa concentração. Porque, por exemplo, né, a gente tem o boro que está sempre fora, mas ele é natural assim. Então, os nossos organismos aqui na Bahia, eles estão acostumados com essa concentração de boro porque sempre foi assim. Não tem como mudar isso. Agora, quando é uma atividade antrópica que está interferindo, aí sim, aí tem que ser tomadas medidas para que essa atividade, né, se corrija, controle, mitigue, faça alguma coisa para diminuir a influência dela na região. Entendi. Então, eu já falei para eles esses tempos atrás aí, que o Leandro lá do IFE me falou que lá nos Estados Unidos ou no Canadá, o licenciamento funciona um pouquinho diferente. É como se fosse uma capacidade a capacidade de suporte do usuário, por exemplo. Então, digamos assim, que o quê? Que seria bem mais interessante. Então, por exemplo, assim, eu vou chutar o boro. E aí tem um valor máximo que o ambiente suporta de boro para ser poluído seria 50. Então você vai liberando as licenças de instalação de empreendimentos até chegar num limite, tipo, por exemplo, 10, entende? Para não chegar na poluição. Enquanto não chega nesse valor, vai liberando empresas. Aí, no momento em que chega nesse valor de 10, você para de liberar empresas e aí uma delas tem que sair fora para a outra entrar. Então funciona bem diferente da gente, né? Seria muito melhor, né? Eu acho que seria o cenário perfeito seria isso. Seria você saber quais são as características naturais da região. E aí você poderia, né, calcular essa capacidade de suporte. E aí sim você trabalhar com isso. Com esse, por exemplo, a nossa CONAMA de sedimentos, que é a 454, ela é baseada nos valores canadenses. Então, eles não se aplicam ao Brasil, né? É um ambiente totalmente diferente. Mas a gente usa esses valores. É bom e ruim, porque pelo menos a gente tem um tipo de controle, mas ao mesmo tempo talvez não se aplique tanto à realidade que a gente observa, né?
O interessante seria ter essa coisa personalizada mesmo para cada corpo d'água, né? Para regiões, talvez, se não desse para ser, né? Um para a Baía de Paranaguá, um para a Baía de Guaratuba. Então, faz um para a região, que é meio similar as características, as intervenções, né? Seria o mais que perfeito, mas estamos longe desse cenário ainda, eu acho. Infelizmente. Sim. Não, outra coisa que importante que eu queria deixar registrado para vocês é que, assim, uma grande reclamação das pessoas que fazem aquicultura é o fato de precisar de uma licença ambiental para fazer. E percebam que tem que ter uma licença ambiental, porque uma pessoa que vai fazer aquicultura sozinha, ela mesma, ela não tem conhecimento de todas essas informações. Porque ela vai acabar poluindo o ambiente, mas também porque se torna a coisa menos custosa se você souber essas informações. Então, se você tiver, você, biólogo, oceanógrafo, seja qual for, estiver orientando uma pessoa que quer fazer agricultura, você consegue dizer, sendo posse dados como o que a Edna mostrou pra gente hoje, como que o cara pode, quando que o cara pode coletar a água, numa época do ano determinada, que ele vai gastar bem menos, porque já vai estar com o oxigênio dissolvido que ele precisa, já vai estar com a temperatura que ele precisa. Então, o cara consegue gastar menos, né, só analisando um pouco de dados. Então, vai pagar o oceanógrafo, vai pagar o biólogo, mesmo assim, não vai gastar tanto dinheiro tentando deixar a água como ele quer que seja, né, ou como tem que ser. Gasta mais, né, tentando corrigir, tentando controlar, do que se ele fizesse no momento certo. Claro, isso mesmo. Né? E daí eu tava, só para deixar comentado também, por exemplo, a parte de rio, né, do que tem no plano de bacia hidrográfico do litoral, isso mostra bem bonitinho, mas só para rio, não mostra para estuário. Então foi bem legal porque você complementou totalmente o que eu tava pensando. Então, a maioria dos rios na Baía esqueci. Na bacia hidrográfica do litoral, eles são classificados como classe 1. Mas esses que são mais próximos da cidade já são classe 2, e os que estão bem próximos de Paranaguá e de Andonina, que são as regiões mais portuárias, são classe 3. Então essas águas que estão desaguando ali no porto, como o Rio do Chumbo, que você falou, eles são todos, vou mostrar para vocês. Eles estão todos classificados como classe 3, vendo? Esses amarelinhos aqui, ó. Sim. Então quer dizer que se o cara pegar a água daqui para fazer cultura, já era. Não vai ser uma água boa, tem que ser uma classe 1. Então se você quer fazer uma cultura de peixe de água doce, você vai ter que pegar a água lá da serra. Olha lá. Exato. E sabe qual é o problema? Aqui é a unidade de conservação, não tem autorização para coletar água daqui. E outra coisa que às vezes esses mapas mais locais não consideram são as atividades pequenas, né? Porque, por exemplo, pode ter uma plantação de alguma coisa aí, que é aquela gigantesca e papapá e tal lá, mas esse cara que faz essa plantação enorme, ele tem todo um ali rígido, né, no uso de agrotóxico, porque ele não pode comprometer o grão dele, a semente, a planta, enfim, o que seja. Enquanto isso, aquele rapaz que tem uma agricultura ali pequenininha, familiar, ele não só usa do agrotóxico, como ele ainda lava o tanque no rio, né? Sim. E, ok, que tudo bem que esse produtor grande usa 20 galões, enquanto esse pequeno usa 10, mas esse pequeno tá sempre ali lavando o negócio direto no rio, sabe? Então, tem coisas que impactam e que elas não são consideradas quando a gente olha de uma maneira mais geral, sabe? E que eu acho relevante. Sim. Acho que da mesma maneira que cada um fazer a sua pequena parte para criar uma grande parte na parte no contexto de preservação, reciclagem e tal, a gente também tem que pensar na pequena parte de cada um na geração de impacto, porque aí junta a minha pequena parte com a de vocês e vira uma grande parte também gerando impacto. Aqui na Bahia, eu acho isso bastante relevante para a parte do óleo das embarcações, que a gente vê que as embarcações pequenas, normalmente elas deixam um rastro de óleo na água, né? Então, é uma contaminação, ou um aporte crônico que ao longo do tempo
às vezes consegue contribuir mais do que episódios drásticos, né, agudos de acidentes ambientais e que muitas vezes a gente não olha, não dá relevância, não dá importância. Então, também são fatores que a gente tem que olhar quando está pensando na qualidade da água. Beleza. Eu acho que é isso aí. Se alguém tem alguma dúvida, podemos liberar a Edna para trabalhar um pouco. Bom, então tá. Muito obrigado, Edna. Foi muito Obrigada. esclarecedor. Então tá. Depois você passa no guichê para receber seu cachê. Tá bom. Obrigada. Foi legal mesmo. O quê? Foi muito legal mesmo. Natália? Tá. Então tá. Então tá. Muito obrigado. Obrigada Tchau, a vocês. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Natália. Acabou a aula?